Estamos aqui para fazer uma avaliação de uma retrospectiva histórica, da qual eu contribuí durante 25 anos da minha existência nesta respeitada instituição. Fruto de um tripé básico do Dr. Antônio Veríssimo da Costa, que era um médico, do Dr. Frei Rafael Zevenhoven, que era um frei, e de um prefeito, Sebastião de Gaudio. E esse tripé, esse jogo triádico, foi fortemente influenciado por um jovem de 25 anos que era o professor William Pérez. E eu fiquei encantado com a história. Fiquei realmente assim maravilhado com a história da escola, enfim. Em 1984, eu fiz o magistério, retornando do curso de administração de empresas, e no magistério eu percebi o poder da educação. Terminei o magistério em 1986 e fui para a cidade de São José do Rio Pardo. E nessa cidade eu trabalhei com séries multisseriadas de alfabetização e percebi que as escolas eram realmente muito fracas no sentido da educação física e das artes, embora fosse efetivamente as duas grandes áreas que as crianças mais gostavam. E em contato com o professor Luiz Pedro Bichab, que é o Luizinho, que é meu primo, ele falou que a escola tinha um viés para a educação física, voltada para a área da educação física básica, do ensino infantil, e na época era o primário. E eu fui fazer o vestibular e acabei passando. Primeiro que eu amei a cidade, vindo de uma tradição de formação, de alfabetização ecológica, tendo como professores a Cacilda Lanús em São Paulo, o teatrólogo Augusto Boal e Plínio Marcos, eu tinha muitos ideais e eu percebi que a educação física era um grande celeiro de oportunidades para desenvolver essa alfabetização ecológica. E cá, nessa cidade, amando as suas cachoeiras, amando o seu potencial hídrico de água potável, eu resolvi me instalar. E fiz a faculdade, dando aula ainda em salas multisseriadas em São José do Rio Pardo, até que decidi mudar definitivamente aqui para Muzambinho, cidade a qual me abraçou. Nesse sentido, fazendo o curso de Educação Física, eu já entrei em contato com professores muito interessantes e que me despertavam a ler cada vez mais sobre a questão da temática do corpo em movimento na sua intencionalidade. Nesse sentido, descobrindo esse universo do corpo sensível encarnado na natureza, eu comecei a desenvolver trabalhos dentro do espaço daqueles que são os excluídos do cinema ou do sistema. Nesse sentido, eu fui para a creche, fui para a PAI, fui para o asilo, militei na aula de educação física escolar. Eu não parava de querer aprender com as pessoas. Era muito interessante. E a escola tinha uma característica muito interessante, porque ela era uma escola amorosa. Ela respeitava a experiência das pessoas. Ela contribuía para que os alunos gostassem dela. Não existia algo forçado. Na sexta-feira à noite era algo de confraternização entre os alunos, porque eles passavam a noite na escola para ter aula sábado de manhã. Era uma escola com características sui generis, que se adaptava à realidade das nossas condições geoeconômicas, políticas, sociais, ecológicas e etc. É nesse sentido que esse espaço me deixou tão assim encantado com a possibilidade de primeiramente encontrar comigo mesmo, como educador, uma vez que a minha trajetória era de hippie e depois alfabetizador, e de repente concluindo o curso de Educação Física. E foi o momento em que o professor William me convidou para que eu fosse professor contribuinte, né? Professor substituto do professor Rômulo Eduardo, na ginástica olímpica. O que tivemos debates ótimos e excelentes sobre uma posturas, sobre a questão educativa da ginástica e esse processo de nacionalismo e sistema de dominação dos corpos das pessoas. Ele entendia de uma outra maneira, enfim. Mas eu estava fortemente influenciado pelos autores da época, e que eu lia, como Foucault, o nosso Merleau-Ponty e outros, enfim.
Mas foi um contato interessante. O professor Valdir Balabim em didática. Comecei também como professor ajudante nessa disciplina tão maravilhosa. E acabei assumindo a cátedra dessas duas disciplinas, didática e ginástica. E foi assim que iniciei uma trajetória muito interessante de construção de conhecimentos com os professores, debate com os alunos, e a escola sempre foi rica na oportunidade de permitir o uso da palavra, de permitir que as pessoas debatessem. E eu fui um daqueles que são os professores que contestam, porque eu acreditava que a educação física estava fortemente ligada ao cunho de natureza, de investimento na água potável, de investimento nas florestas. E fui convidado pelo professor e filósofo, o Dr. Tonelcio Eduardo Prado, a fazer parte do grupo desta ONG chamada NUPEM, Núcleo Permanente de Estudos Ambientais, em que eu militei na área da parte da pedagogia da alfabetização ecológica. E a nossa proposta era de cercar os mananciais de água potável, limpar as cachoeiras, plantarmos árvores na cidade, e a educação física me ofereceu todas essas oportunidades. Acreditem, vocês que são ouvintes, eu perdi todas essas batalhas. Aterraram as nascentes e continuam tendo um desenvolvimento muito sinistro, bem contrário daquilo que eu estudava em termos dessa encarnação do corpo na natureza. E foi assim a minha trajetória. Fiz parte de todo o processo da organização dos simpósios e dos congressos. Tive contato com os ícones da época da educação física, aqueles que lançavam os livros, aqueles que debatiam, como João Batista Freire, o nosso amigo, uma pessoa maravilhosa que foi o Tubino. O Tubino foi como pessoa, como ser humano, ele estava muito além da média. Dr. Lamartine Pereira da Costa, que eu tive contato com a educação física ecológica. A escola, de uma certa forma, a ESEFEM, me proporcionou o contato com Gotani, com um grande amigo meu que infelizmente faleceu, que foi o Dr. Rui Jornada Krebs. E era algo mágico, porque a escola parava para a gente participar em congresso, em simpósio, escola inteira, fechava a porta. Era muito interessante. E foi um momento de grande felicidade. Foi um momento em que eu percebi que mesmo perdendo todas as lutas e estando do outro lado da história, como agora, como o quadro político que se apresenta, extremamente aterrador, né? O conflito na Venezuela, a destruição dos mananciais de água, tudo isso estava incorporado naquela escola. Nós fazíamos acampamentos ecológicos, né? O culto ao fogo. Quer dizer, tivemos uma participação muito interessante nesse cenário político e de proposta de desenvolvimento sustentável. Enfim, mas eu quero agradecer durante esses 25 anos de trabalho que eu tive na escola por acreditar num sonho de um professor que queria o debate. Eu amo o debate, eu amo a sala de aula. E conversando com o professor William, ele dizia: nós estamos aqui para ensinar as pessoas a dar aula. Só que a pessoa tem que sentir que a aula é um momento sagrado, é um momento de encontro entre pessoas e propostas de construção de um mundo melhor para todos. Então eu só tenho que agradecer esses 25 anos. Todas as oportunidades de debates, todas as oportunidades que foi me oferecido a ser aquilo que eu sou hoje. Essa pessoa que ainda continua acreditando numa educação de qualidade. Acredito que a educação é revolucionária. Não tem muito o que dizer, porque aprendi com todos. Todas as pessoas, Aparecida Nichini, o Griciel, o professor William, a Liamara, com todos os conflitos, o Ronaldo. Era algo assim, era uma efervescência. Eu não concordava com nada que eles diziam, tá certo? E me debatia, e esperneava, e continuava exercendo a cátedra sagrada da aula. E essa é a minha história. A história de um professor que, infelizmente, perdeu a maior parte das lutas em termos de defesa de uma água potável e uma qualidade de vida para todos. É isso que eu tinha para dizer. Um beijão para todos. Ah, e mais!
A minha contribuição acadêmica foi minha dissertação de mestrado, que tem como título, muito interessante, Escola Superior de Educação Física de Muzambinho, subsídios para a construção do projeto político-pedagógico, que começava ouvindo a experiência dos alunos, o que eles pensavam de uma escola que pudesse ser construída de maneira amorosa e que amasse com todas as forças a qualidade do ar, a qualidade da água e o direito ao descanso e ao repouso. Por isso que nas minhas aulas, quando está cansado, eu peço para não ficar dormindo na carteira. Eu peço para que eles deitem de maneira confortável e respeite o seu corpo cansado. Porque realmente, quando isso acontece, o aprendizado é muito melhor. Muito obrigado. Era isso que eu queria dizer sobre os meus 25 anos.